nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 12 a 14. Evangelho de Mateus 18, 12 a 14. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Que o Senhor nos abençoe por meio de sua palavra. Deus eterno e todo-poderoso, primeiro quero louvar a Deus pela vida desse casal, que hoje completou também mais um ano de vida juntos, que a cada dia possam viver as bênçãos da união matrimonial, dos votos que fizeram a Ti, Senhor. Dê prosperidade e bênção dos altos céus a toda a família, a toda a geração desse casal. Pedimos também que o Senhor abra a nossa mente e coração para compreendermos a Tua palavra e sermos transformados por ela, e que essa transformação se reverta em atitude de vida. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, e nós estamos diante de um acolhimento do Senhor por nós. Eu digo nós porque eu também me sinto, às vezes, essa ovelha e se perde. E a gente precisa entender uma coisa: nenhuma ovelha ela se perde porque quer. Nenhuma ovelha que estava no rebanho resolveu se perder. Não há em momento algum a intenção premeditada de nós, ovelhas, perdermos o eixo, perdermos o rumo. Não. Quem já teve criação, ou quem tem criação, o animal ele sempre está ali. Mas como ovelhas muitas vezes perdidas, caminhamos na contramão, nos desencontramos do sentido, nos afastamos da zona de proteção e ao final perdemos ou nos perdemos e nos tornamos ovelhas confusas, uma realidade que pode ser comum a todos nós, se não está sendo uma realidade sua, você que está assistindo, que talvez seja. Esse texto me chamou muita atenção para a realidade nossa, como igreja aqui, como primeira igreja batista em Jacobina. Eu percebo que existem muitas ovelhas aqui, desse aprisco, que parecem estar um pouco perdidas, que parecem que perderam o eixo
e que não é culpa da ovelha, não é um desinteresse, não há uma intenção, e talvez ela, se pudesse falar, essa ovelha, talvez ela tentasse se explicar e dissesse assim, que pode ter sido atraída por uma grama mais verde, que ficara para trás, talvez reduziu o ritmo, entregou-se ao pasto saboroso, aquele pasto bonito, e ela foi seduzida, e quando deu por si, aquele grupo que estava caminhando saiu, e ela ali se alimentando naquele pasto verde e supostamente saboroso, fez com que ela se distanciasse do grupo, e quando ele deu por fé, o grupo não estava mais ao alcance dos seus olhos, e aí a ovelha fica desorientada, foi buscar outros alimentos, foi ver outras coisas e ficou desorientada, continuou caminhando no sentido errado, e cada passo, ao invés de se aproximar, a levava ainda mais para longe. Quando enfim, distante das demais ovelhas, ela berrou, pedindo socorro, ouviu apenas o eco do seu próprio lamento. Estava perdida. Talvez seja assim, não sei. Talvez algumas desiludidas foi buscar em outro pasto e se distanciou, não porque quis. E eu volto a dizer, ninguém o irmão Gabriel tem a oportunidade de muitos anos juntos com sua esposa. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 18, 12 a 14. Evangelho de Mateus 18, 12 a 14. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Que o Senhor nos abençoe por meio de sua palavra. Deus eterno e todo-poderoso, primeiro quero louvar a Deus pela vida desse casal, que hoje completou também mais um ano de vida juntos, que a cada dia possam viver as bênçãos da união matrimonial, dos votos que fizeram a Ti, Senhor. Dê prosperidade e bênção dos altos céus a toda a família, a toda a geração desse casal. Pedimos também que o Senhor abra nossa mente e coração para compreendermos a Tua palavra e sermos transformados por ela, e que essa transformação se reverta em atitude de vida. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante,
principalmente nos tempos em que estamos vivendo, e nós estamos diante de um acolhimento do Senhor por nós. Eu digo nós porque eu também me sinto, às vezes, essa ovelha que se perde. E a gente precisa entender uma coisa: nenhuma ovelha ela se perde porque quer. Nenhuma ovelha que estava no rebanho resolveu se perder. Não há em momento algum a intenção premeditada de nós, ovelhas, perdermos o eixo, perdermos o rumo. Não. Quem já teve criação, ou quem tem criação, o animal ele sempre está ali. Mas como ovelhas muitas vezes perdidas, caminhamos na contramão, nos desencontramos do sentido, nos afastamos da zona de proteção e ao final perdemos ou nos perdemos e nos tornamos ovelhas confusas, uma realidade que pode ser comum a todos nós, se não está sendo uma realidade sua, você que está assistindo, que talvez seja. Esse texto me chamou muita atenção para a realidade nossa, como igreja aqui, como primeira igreja batista em Jacobina. Eu percebo que existem muitas ovelhas aqui, desse aprisco, que parecem estar um pouco perdidas, que parecem que perderam o eixo, e que não são culpa, não é culpa da ovelha, não é um desinteresse, não há uma intenção, e talvez ela, se pudesse falar, essa ovelha, talvez ela tentasse se explicar, e dissesse assim, que pode ter sido atraída por uma grama mais verde, que ficara para trás, talvez reduziu o ritmo, entregou-se ao pasto saboroso, aquele pasto bonito, e ela foi seduzida, e quando deu por si, aquele grupo que estava caminhando saiu, e ela ali se alimentando naquele pasto verde e supostamente saboroso, fez com que ela se distanciasse do grupo, e quando ele deu por fé, o grupo não estava mais ao alcance dos seus olhos, e aí a ovelha fica desorientada, foi buscar outros alimentos, foi ver outras coisas e ficou desorientada, continuou caminhando no sentido errado, e cada passo, ao invés de se aproximar, a levava ainda mais para longe. Quando enfim, distante das demais ovelhas, ela berrou, pedindo socorro, ouviu apenas o eco do seu próprio lamento. Estava perdida. Talvez seja assim, não sei. Talvez algumas desiludidas foi buscar em outro pasto e se distanciou, não porque quis. E eu volto a dizer, ninguém se distancia, deixa de ser ovelha, distancia-se do rebanho porque quer. Também pode entrar em terrenos rochosos, buracos, espinheiros, seus passos vacilam, sem perceber ela escorrega, cai, se fere, ou foi ferida, ou caiu em um terreno que a machucou, que a quebrou, e ela está ali, machucada, suas pernas estão quebradas, seu corpo pode sangrar, e ela está ferida e sozinha. Talvez seja eu ou você que está aqui, ou alguém que está aí, que não está tendo forças, está tão ferido ou ferida como ovelha,
e não está tendo forças de sair da situação que está. Está ferida, está machucada, ou está inebriada com um outro alimento, está sozinha. Ou às vezes a ovelha se afasta e, em vez de clamar por socorro, ela se adapta. O novo pasto é mais verde, o caminho parece livre, e o isolamento vira liberdade, descompromissado. Não tenho mais vínculo com aquele rebanho. Porém, é uma falsa liberdade, o que leva a endurecer o coração. Não vem mais, não escuta mais a voz do pastor, ou talvez a voz do pastor a incomode a ponto dela não querer ouvir, está bem com a sua liberdade aparente. Ela já não sente mais saudade da casa, não tem mais saudade de estar juntos. Machucada, ela não tem mais saudade da casa. Não lhe dói não vir, não lhe dói não estar mais. Já foi tão ferida, o outro pasto está tão bom que não me importo. Na vida real, nós repetimos essas histórias, sem perceber. Nós, ovelhas, eu também, movidos por um cansaço ou por uma decepção. Quantas vezes, irmãos, eu já me decepcionei, já tive vontade de me afastar, de abandonar tudo, de deixar tudo, de deixar as coisas, e talvez assim como nós, como ovelhas também. E aí vamos cansando, e vamos sendo vendidos pelas rotinas, e vamos deixando que a espiritualidade, que a vida espiritual se fragilize. E aí nós não nos importamos em agora não faltar mais a celebração, a gente não se importa mais em vir ao culto, não nos causa mais tremor, não nos dói mais não vir ao culto, ou ao EBD, ou a uma reunião de senhoras, ou de homens, ou de jovens, ou de adolescentes. Não, eu fico em casa, se der eu assisto pela rede social, se não eu vou assistir aquela beleza daquela série, eu vou ali na missão comer um pastel ou uma pizza, e às vezes eu passo até pela frente da igreja e já não, talvez, não é culpa, essa pessoa está desviada, oh meu Deus, não, às vezes aconteceu de essas circunstâncias estarem afastando-nos do rebanho, do aprisco, e às vezes nós buscamos pretextos para diminuir nossa participação da vida em comunidade, a não vir. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Normal. Estamos às vezes feridos ou inebriados. Passamos a investir tempo em experiências, não mais essas, mas experiências periféricas. Passamos a ter vínculos que às vezes agora não são mais aqueles que nos encantavam, que nos inebriavam, que nos faziam estar de dia ou de noite aqui, que havia aquele desejo, aquele momento gostoso. Não, já não temos mais, e aí caminhamos, ou somos levados a caminhos opostos, que antes trilhávamos com alegria e com muita convicção. Mas eu volto a dizer, não foi consciente. Muitas vezes não houve em momento algum uma decisão consciente de se perder. Não houve uma consciência de quando entrou aqui, eu vou me perder. Eu tomei uma decisão a Jesus, me tornei ovelha de Jesus, mas eu vou me perder. Não existe isso. Não há isso. Mas como ovelhas distraídas, caminhamos na contramão. Muitas vezes por essas circunstâncias perdemos o norte. Afastamos-nos do que nos fortalece, da unidade, da comunhão, da oração, da leitura da palavra. Vamos nos esfriando, vamos nos alimentando com outras coisas, nos deixamos ser feridos, ficamos magoados, ficamos quebrados, não conseguimos sair daquela circunstância. Mas uma coisa a gente precisa entender: o cuidado do pastor, um amor que não descansa, é o sumo pastor.
Ele não descansa de nós. É um amor que não descansa, o nosso amor, o amor de Deus. E aí a gente inverte. Do mesmo jeito que se a ovelha falasse, o pastor também poderia ter a sua fala. E se o pastor pudesse falar conosco, ele também explicaria o seguinte: para mim, uma ovelha que pode estar quebrada, uma ovelha que pode estar se alimentando de outra forma, uma ovelha que simplesmente não está fora, não porque ela quer. O pastor poderia dizer assim, diria que a perda de uma única ovelha era para ele algo devastador. Então o pastor disse: olha, você que nunca mais veio, você que não tem vindo, não sei o motivo, para mim, o pastor está dizendo, é devastador a sua ausência, dói a sua ausência, porque você faz parte do rebanho, do meu rebanho. Isso o pastor está dizendo. Sem ela, nunca mais poderia se ver como um pastor completo. Ele não se sente um pastor completo, porque não tem as 100, só tem as 99. Está faltando você. Você está fazendo falta. E a gente precisa ver isso. Nós que estamos aqui, esse ano é o ano do cuidado. E eu quero abrir um parênteses para dizer a vocês que eu estou feliz porque eu estou sentindo-me cuidado por vocês. Alguns de vocês têm me cuidado de mim, da minha família, do carinho dos meus filhos, de Arthur. Que bom é ser cuidado. E o pastor está dizendo assim: você está fazendo falta. Talvez você está vindo hoje pela primeira vez. Talvez você está experimentando um retorno, um aconchego. Eu quero dizer para você que você está fazendo falta. Diga ao irmão, diga àquela ovelha, que o pastor está dizendo que ele não está completo, porque só tem as 99, porque ela está fazendo falta. Haveria sempre uma lacuna gritante, diz o pastor, um vazio que o rebanho inteiro não podia preencher, porque a sua ausência é sentida, diz o pastor. Seria dali em diante um rebanho de 99 e não mais de 100. Entenderam? Sem você será apenas um rebanho de 99 e não de 100. Sua meta, portanto, é encontrá-la. Não é uma estatística, não é o meu desejo, e tenho certeza que não é o desejo do Deus eterno, ter estatística, chegar na convenção, ou estar na ordem dos pastores, somos uma igreja agora, aumentamos, não, você não é uma estatística, para Deus você não é um número, não é apenas uma estatística, não é não. O dia que você faz falta, o dia que você não vem, o dia que você resolve não se permitir, faz falta, não só para o pastor da terra, mas para o sumo pastor, você faz falta. Você não é ninguém, você não é mais um, você é ovelha resgatada pelo sangue de Jesus. A vontade do Pai, ele tem um propósito, é não abrir mão de ninguém. Deus não abre mão de ninguém. Na vida real, Jesus é esse pastor. Ele se importa com cada um que pertence ao seu rebanho. E Jesus, a gente precisa ter essa consciência, ele se inquieta quando feito ovelhas distraídas pelas dores, distraídas talvez pela angústia, pelo desânimo, pela religiosidade, pela falta de consideração, pelo orgulho, pela mágoa, mas fomos distraídos, não porque queríamos, eu volto a dizer, mas nos distraímos. E aí nos distanciamos. Jesus está dizendo assim, nós nos esgarramos e passamos a trilhar caminhos perigosos.
Nós passamos a trilhar, quando saímos do aprisco, a trilhar caminhos perigosos, caminhos espirituais perigosos, que nos distanciam do sumo pastor, que nos distanciam do aprisco, que nos distanciam do pasto verdejante, do carinho do pastor, do carinho do Cristo, do amado, porque a gente é importante para Ele. Ele não descuida dos que permanecem próximos, daqueles que estão aqui, daqueles que caminham, que louvam os domingos, as quartas, que servem nos ministérios, nos departamentos. Jesus não esquece vocês. Não seja como o irmão do pródigo, que se aborrece porque o pródigo retornou. Não, Jesus não esquece de nós, dos que estão numa rotina, dos que perseveram no rebanho, dos que estão ali, que nunca se distraíram, estariam constantemente. Ele não despreza a gente, mas se levanta com alegria, com força, para buscar os que se afastam por fragilidade. Nós somos frágeis, e somos mesmo. Eu sou frágil, e eu digo a vocês, quantas e quantas vezes eu saí do aprisco, chamado aprisco pastoral, do pastor que cuida do pastor, era alguma coisa, e saí, mas Cristo foi lá: vem cá, rapaz, eu te chamei para isso, e você se sente amado, volte para o rebanho, rapaz, volte para cuidar. Não é diferente com a gente, somos humanos, e um dia uma palavra pode ter ferido, e aí entrou a distração do choro, da mágoa, e aí paramos nessa distração, e com isso o rebanho foi se distanciando, e agora eu me vejo só, mas não está não. Jesus se levanta para buscar, se foi por temor, por vaidade, ou cansaço. Cansei, pastor, cansei de viver igreja. Tem um livro muito interessante, livro fininho, é de uma jornalista, eu esqueci o nome dela, mas o livro é muito interessante. Feridos em Nome de Deus. Ela vai falar dos dois lados, de quantas ovelhas foram feridas por líderes e de quantos líderes foram feridos por ovelhas. Ela fez uma pesquisa, o livro é baseado em uma pesquisa que ela fez. E quanto muitas vezes a igreja magoa, a igreja maltrata, e a gente se sente longe, distante, feridos, mas o Cristo não nos fere, o Cristo foi ferido por nós, Ele não nos fere, Ele nos acolhe, desde sempre. A sua meta é nos reencontrar, pois esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Um dia nós nos entregamos e nos tornamos ovelhas do bom pastor. E tem um quadro de Rembrandt, não é sobre a ovelha, é mais sobre o filho pródigo, o pai do filho pródigo. É um dos quadros mais belos que eu já vi. É um quadro de Rembrandt sobre o filho pródigo. É lindo o quadro. É uma imagem do filho que se coloca de joelho e um pai que abraça. E tem um livro, eu sou terrível para esquecer o autor do livro. É a parábola do pai amoroso. Vai falar do amor de Deus, do amor do Pai. O livro não fala sobre o amor, o retorno do filho. O livro vai falar do amor do Pai, do acolhimento do Pai, do abraço do Pai, que acolhe e traz o filho bem próximo a ele. E o quadro é interessante que do lado você vai ver o filho mais velho, está do lado, todo cheio de vestimenta, todo
Rembrandt, ele trata aquela religiosidade, né? Mas essa questão, meus irmãos, desse amor, não pense, por favor, nunca pense que Deus deixou de te amar. Nós podemos, eu posso deixar de amar, talvez, ou você pode me ver, como disse o pastor Hermes, como demônio e não como anjo, mas Deus não. Deus não deixa de nos amar. E Ele prova isso nessa parábola. Ele acolhe o filho, Ele abraça o filho, e Ele sente falta aqui na ovelha. Você é importante. Com Ele, com o sumo pastor, sempre haverá novas possibilidades de retorno. Sempre há. Ninguém nunca pode entrar aqui, se um dia se afastou, cabisbaixo, olhando para o lado, achando que não será acolhido. Primeiro, você já foi acolhido por Deus. E nós, ovelhas, jamais podemos olhar para o outro como o irmão mais velho, cheio de direitos. Olhe sempre com o olhar do Pai amoroso, acolhedor. Não tem coisa melhor nessa vida do que ser acolhido. Não tem coisa melhor nessa vida do que ser amado. Não tem como viver, não tem como experimentar o cristianismo sem a gente acolher. O cristianismo acolhe, do mais simples ao mais intelectual, do mais humilde ao mais nobre. Ela nos acolhe. Você é importante. Meus irmãos, se por nossas emoções desencontradas somos quase fadados a nos perder, a nos distanciar, Ele, o Senhor, é o pastor vigilante, o que sai sem hesitar, o que desce aos vales escuros, o que não repousa enquanto não nos reencontrar. Se você, porventura, ovelha desse rebanho, de repente parou para ouvir, assistir, o Senhor não repousa enquanto não te reencontrar. Se você que está aqui talvez ache que nunca foi reencontrado, você é encontrado. E quando Ele nos acha, devolve-nos não apenas ao rebanho, olha que coisa linda, mas ao coração do Pai, onde nossa vida sempre coube, o coração do Pai, onde nossa vida sempre coube e sempre caberá. Nós sempre caberemos no coração amoroso do Pai. Sempre, meus irmãos. Porque se nós temos a tendência de nos perder, seja pelas vicissitudes da vida, pelas lutas da vida, o Senhor tem uma vocação invertida, a de sempre nos achar. Se temos a vocação de nos perder, o Senhor tem a vocação invertida, de sempre, sempre nos achar. Nós somos filhos de um Deus amoroso. Tem um livro que eu também não lembro o nome do autor, Maravilhoso e Bom Deus. Ele fala desse Deus, e um dia uma jovem questionou o autor, quando dava uma palestra, sobre esse amor de Deus, porque ela não teve o amor do pai biológico, e ela questionava, como esse Deus Pai amoroso? Questão que nós temos que distinguir o Pai adâmico do Pai celestial. O Pai adâmico somos nós, e falhamos, e temos nossos traumas,
e replicamos os traumas, as surras talvez, os medos da criação. É diferente do Pai de Jesus, que é o nosso Pai que nos acolhe, que nos conhece aqui dentro, e que a gente muitas vezes está implorando o amor do outro, vive a vida do outro, enquanto nós temos o Pai amoroso, que quer nos acolher a cada manhã, a cada dia. Sinta o amor de Deus. Meus irmãos, eu quero concluir. A ovelha que se afastou pode ainda estar perdida, ferida ou sob ataque. Talvez você ainda esteja ferido, talvez até perdido ainda, sentindo-se sob ataque, não sabe se vai para o aprisco, se continua isolada. Mas eu vou dizer uma coisa a você: você ainda é amado por Deus. Não esqueça disso. O pastor está à sua procura, e ele não vai se aquietar enquanto não lhe trouxer para o aprisco. Você é a ovelha dele, e ele não é um Deus do incompleto. Ele quer as 100 e não apenas 99. Ele deixa as 99 por causa de uma só. É você. Você não é uma estatística. A graça de Cristo, ela é pessoal. Eu acho isso fantástico no cristianismo. Às vezes outras construções religiosas não têm esse amor tão intenso, porque alguns têm que praticar ou têm que fazer alguma coisa para agradar a divindade, o Deus, ofertar, oferendar. Esse Deus não, ele se antecipa. A graça de Cristo, ele se antecipa de forma intensa. Deus tem um amor intenso por nós. E eu faço um exercício e convido você a fazer o exercício de sentir-se intensamente amado por Deus. Porque eu não me sinto intensamente amado por Deus, muitas vezes eu não compreendo a minha ovelha, o meu colega ovelha do meu lado. Porque às vezes talvez eu queira até morder o meu colega ovelha do meu lado, porque eu não me sinto intensamente amado por Deus. Precisamos nos sentir intensamente amados. E às vezes a gente paralisa em tantas coisas, temos tantas noias, porque somos bloqueados, e aí entra o adversário das nossas vidas, que tenta jogar um laço para nos prender, em insistir em dizer-nos ou entrar nos nossa mente, ou tentar mostrar meios para dizer não, ele não ama assim intensamente como você acha. E às vezes a gente vai nessa, a gente entra nessa que o inimigo traça, como ele fez com o Cristo quando terminou o batismo, que o Senhor Deus Todo-Poderoso tinha dito: eu amo intensamente, esse é meu filho em que eu amo intensamente. E Jesus teve a consciência desse amor intenso e foi ser tentado no deserto, quando ele não era ninguém, não tinha uma vida pública ainda, e o inimigo das nossas vidas tentou mostrar que ele não era amado intensamente. Se você realmente é filhinho desse Deus que te disse amar, joga-se daqui. Ele respondeu: sou sim amado, não venha com essa. Você está com fome e acha que é amado intensamente por esse paizinho que você está dizendo? Então eu transformarei isso aqui em pães, essas pedras, e você se alimentará. Não, eu vou ficar assim porque eu sei o momento que papai vai me alimentar. Porque ele sabia que era intensamente amado pelo Pai. E olha que os fariseus,
os religiosos tentou dissuadi-lo dessa realidade, a ponto de colocá-lo na cruz. E ali, e somente ali, que ele sentiu completamente abandonado do intenso amor do Pai. E foi doloroso para ele, talvez muito mais do que os cravos, muito mais do que os chicotes, muito mais do que ter sido esbofeteado. Ali do alto da cruz, ele grita pelo amor do Pai que o abandonava por causa de mim e de você, que somos ovelhas amadas, tão amadas, que o Pai deixou um intenso amor, abandonou o intenso amor do Filho por mim e por você, que insiste em não se achar amados por Deus. E ali ele grita: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Meu Deus, por que me deixastes no teu amor? Ali o amor deixou de ser amado por mim e por você. Ali o amor deixou para que eu e você sentíssemos amado. Meu caro Gabriel, ame a sua esposa com intenso amor. Meus irmãos, amemos com intenso amor. Ele desceu aos vales mais escuros, rompeu os montes do orgulho, do medo, do pecado e da frieza espiritual, para nos trazer de volta. Hoje Ele nos chama ao retorno. Volte. Talvez você esteja aqui como eu. Não, pastor, será que eu e você nos sentimos intensamente amados? Ou as distrações estão nos distanciando? Hoje eu te chamo para voltar aos braços do pastor. Volte para o coração amoroso do Pai. Ele é o bom pastor e quer as suas ovelhas no aprisco. Deus nos abençoe. Pense nisso e vamos juntos. Vamos, como ovelhas, buscar as outras ovelhas. Se você sabe de algum irmão, de alguma irmã que nunca mais veio, vá, faça uma visita. Se ela quer conversar com o pastor, marque. Ô pastor, fulano quer conversar com o senhor, marque. Tenha sensibilidade. Não entre e saia da igreja sem a sensibilidade do outro, sem perceber a ausência do outro, sem perceber que o outro já há muito tempo não vem. Tenha sensibilidade. Esse é o ano do cuidado. Cuide para que o outro venha. Cuide para que, mais do que seja uma estatística sentado nesse banco, seja alguém que possa viver ou perceber o intenso amor do Pai. Vamos fazer esse propósito? Coloque diante de Deus isso. Eu vou buscar meu irmão, a minha irmã. Eu sinto que fulano, ciclano é membro dessa igreja, ovelha do rebanho de Jesus, está ausente, está ferido, está distraído por alguma coisa. Vamos trazer com muito amor. E essa seja uma igreja que acolhe, que abraça, que a pessoa se sente amada por Deus e por nós também. Vamos ficar de pé? Deus eterno e todo-poderoso, Pai, eu quero suplicar, Senhor, me ajuda pelo poder do Espírito a perceber o Teu amor, o Teu intenso amor por mim, por meus irmãos aqui, que cada um de nós possamos perceber esse amor, que as distrações que muitas vezes são colocadas para tentar tirar essa consciência do amor sejam caídas por terra, e que possamos viver essa existência sabendo que somos amados, acolhidos acima de tudo por Ti, Senhor.
Dá-nos uma semana de paz, abençoe os poderes constituídos do nosso país, presidente da República, governador do estado, a prefeitos, vereadores, os comerciantes, comerciários, os profissionais liberais, as famílias. Te pedimos pela Venezuela, por aquele país que tem servos de Deus, ovelhas do teu aprisco. Dê paz àquele país, dê paz ao mundo, livra esse mundo de uma guerra, Senhor. Dê paz, que nós, crentes, servos de Deus, possamos vencer as guerras por amor, por uma transformação no nosso coração, que vai invadir o mundo pelo nosso amor, pela luz que nós trazemos, que é a tua luz, Senhor. Abençoe as nossas famílias, nossos filhos, esposos, esposas. Dê paz às famílias de Jacobina. Cuida das famílias de Jacobina, Senhor. Te suplicamos desde já, no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus se derrame sobre todos nós e permaneça para todo sempre. Amém. Obrigado por estar conosco. Sua conexão nos inspira.